Olá! Nessa aula, nós trataremos a respeito do tema captação de água no meio rural, dentro, né, do curso de Recursos Hídricos e Saneamento Básico em área rural. Meu nome é Maurício Augusto Leite. Quando nós falamos dos aspectos, né, do saneamento básico e saneamento rural, água potável é o primeiro item que aparece, né? E é o primeiro item que, geralmente, nós nos preocupamos mais, né? Ele possivelmente, né, na maioria das pessoas, colocam esse ponto, né, da captação de água no meio rural como um ponto dos mais importantes. Ele é importante, mas ele faz parte de um contexto do saneamento. Então, o que nós falaremos a respeito da captação de água no meio rural? Falaremos a respeito dos usos da água, para que nós usamos a água no meio rural, os mananciais que nós temos, as formas de captação de água e a água para o consumo humano, porque nós podemos captar água para vários, né, usos. Aqui eu coloco uma imagem, né, de um poço. Esse aqui é um poço clássico, aqueles poços, né, mais rasos que existiam nas áreas rurais, hoje menos, mas ainda existe, que são aqueles poços mais rasos, com às vezes 8 metros de profundidade, 10 metros de profundidade, que muitas vezes eu lanço mão para pegar essa água ou de forma mecânica, jogo um balde, ou eu coloco uma bomba. Esses poços eles começaram a cair em desuso por vários motivos que nós podemos discutir aqui nessas aulas. Bom, para que nós utilizamos a água no meio rural? O primeiro ponto vai ser o consumo humano. Então, água para nós bebermos. Segundo, a dessedentação animal. O que significa essa palavra? Significa que nós utilizamos essa água para os animais beberem para matar a sede. Outro uso, produção de peixes em tanques rede ou tanque escavado. Nós podemos utilizar a água. Irrigação, que é um dos usos de água mais fortes na área rural. Pesca e pague. Nós podemos ter, né, unidades de produção de produtos, então, queijo, leite, carne, ovos, produtos que nós vemos, produtos artesanais na área rural, que precisam da água ou para a sua confecção ou para a limpeza do local onde esses produtos serão feitos. E um uso da água que muitas vezes nós nos esquecemos na área rural, que hoje em dia ele começa a tomar grande vulto, é na parte turística. Então, muitas vezes nós temos cachoeiras, nós temos corredeiras, rios que passam dentro das propriedades, e nós podemos utilizar aquele corpo hídrico para agregar valor na área rural. Então, às vezes eu tenho, né, a minha propriedade funcionando, mas eu tenho uma parte da propriedade que está lá preservada, com algumas coisas que não podem ser mexidas em termos de APP, e eu posso trabalhar com o turismo rural nessas propriedades. Só que eu só vou trabalhar com o turismo rural se a água for de boa qualidade, tá? Bom, o que é manancial? Manancial, tá, basicamente, vão ser aquelas águas que nós utilizaremos principalmente para o consumo humano. Então, esses mananciais, né, esses locais que eu vou buscar a água, eles podem ser superficiais ou subterrâneos. Então, superficial, quando as águas vão escoar e acumular na superfície da terra, pode constituir um manancial para um sistema de abastecimento de água. Uma nascente, por exemplo, uma nascente dentro de alguma, né, numa área mais fechada, numa mata mais fechada, é um manancial superficial. E o subterrâneo? O subterrâneo é aquele que se encontra abaixo da superfície terrestre, compreendendo os aquíferos, os lençóis freáticos e profundos. Então, eu posso perfurar um poço e encontrar água mais na superfície, eu posso perfurar um poço mais profundo e encontrar uma água mais profunda. Qual que é o ponto básico do manancial? A qualidade de água está diretamente ligada ao manancial. Se a água do manancial ela for boa, a qualidade dela lá na frente vai ser boa. Se ela for ruim,
eu vou ter que tratar e gastar dinheiro com essa água para ela ficar boa. Então, qual que seria a nossa ideia de pensar? Uma água com boa qualidade começa a escolha do manancial seguro. O que é o manancial seguro? É aquele que está longe de algum local que tem uma fonte de poluição, de contaminação, longe de animais, longe de cidades, de alguma coisa que possa interferir naquela qualidade de água. Então, essa escolha é uma escolha com base no uso e ocupação da propriedade ou no uso e ocupação do solo. No entanto, né, nós precisamos ter a garantia que aquela água que nós vamos buscar nesses locais ela é segura. Não adianta nada eu visualmente entender que aquela água é segura sem fazer uma análise dessa água. A gente faz uma analogia que seria como se você fosse ao médico e para ele saber qual que é a saúde da sua saúde, ele vai pedir um exame de sangue. Aqui é a mesma coisa. Então, você vai lá, faz, né, uma coleta, uma análise prévia daquela água e vê, né, quais as condições dessa água. Se ela tiver condições, parâmetros interessantes para ser captada e utilizada como manancial, ok. Se não, esse manancial deve ser abandonado. Então, o manancial seguro é o primeiro passo para que essa água na propriedade seja de boa qualidade. Então, nós temos que trabalhar com condições sanitárias satisfatórias, tá? Que tenham, para esse manancial seguro, que tenham vazão suficiente para atender a demanda e também a parte de qualidade. Então, não adianta nada pegar uma quantidade de água muito baixa ou perfurar um poço, esse poço me dá uma quantidade de água muito baixa. Eu tenho que ter uma vazão necessária para garantir as atividades da propriedade. Para isso, eu preciso saber quanto que eu vou consumir de água. Então, quais as atividades que nós teremos na propriedade e qual que é a previsão de consumo de água. Essa previsão vai ao encontro do manancial que eu quero. Tá? Então, quantidade é um fator importante, só que ele está alinhado, está muito, né, preso com a qualidade. Então, existe o binômio para a água de quantidade e qualidade. Então, nós temos que fazer essa análise com estudos técnicos, econômicos e ambientais, comparando as diversas alternativas viáveis. Também não adianta buscar uma água muito longe se essa água vai ter um custo muito elevado. Então, nós temos que trabalhar algumas variáveis para verificar se aquela água vai valer a pena ser trazida para a propriedade ou eu teria que buscar um outro manancial. Bom, como que nós vamos fazer a análise? Análise de parâmetros físicos, químicos, biológicos, para saber se aquela água é segura. Então, nós vamos pegar essa água, coletar, mandar para um laboratório, realizar as análises e ver se aquela água que nós temos intenção em consumir, se ela está com parâmetros mínimos. Tá? A água que existe no rio, isso vai ser importante a gente conversar daqui a pouco, ela não é uma água potável. Ela só se torna potável após o tratamento. Só que uma água de boa qualidade já vai ter um bom andamento para uma água potável. Tá? Então, temos que ter esse cuidado na realização de algumas análises para saber se aquela água vai ter, né, potencial para ser uma água potável. Quais seriam as formas de captação, então, dessas águas? Então, nós temos aqui, né, a água de rios, lagos e açudes, que são as águas, né, superficiais. Então, aqui nós temos a tomada em rio. Tá? Nós podemos trabalhar com um lençol subterrâneo, um poço profundo, um poço tubular profundo, que são esses daqui. Então, eles atingem, ultrapassam uma camada impermeável e chegam até uma rocha um pouco mais porosa para conseguir buscar essa água. O lençol freático, que é o poço escavado, que está aqui, que hoje em dia ele começou a cair em desuso por vários aspectos, e principalmente pelo aspecto da segurança da água e também a segurança das pessoas no entorno desse poço. Esses poços escavados são, hoje em dia, de difícil manutenção e suscetíveis à poluição. Outro
né, outra forma de captação dessa água são as nascentes de encosta, ou seja, né, nós temos a água em alguma, né, pega esse escoamento, ou faz algum buraco e tenta encontrar alguma nascente, algum ponto próximo a árvores, alguma coisa assim. Então, nós abrimos, né, algum ponto aqui e pegamos essa nascente de encosta, tá? Ou alguma coisa próxima de um rio, alguma coisa assim. Então, é uma bacia que nós vamos captar essa água que sai do solo. Outra forma, né, que não está contemplada aqui no desenho, é a captação de água de chuva. Então, nós teríamos que fazer estruturas nos telhados das residências ou das construções da propriedade rural para captar essa água de chuva, levar para algum local, armazenar, tratar e armazenar essa água. Então, são algumas das formas de captação, né, mais comuns para as áreas rurais. Bom, nós trabalhamos com a parte de quantidade das águas. Então, nós temos que saber a quantidade que vai ser necessária para cada uso, consumo humano, animal e irrigação, e saber se essa vazão do manancial vai conseguir suprir as necessidades mesmo no período seco. Caso seja necessário, tem que buscar mais de um manancial. Realizar o uso racional dessa água com mínimo desperdício e máxima eficiência. Isso na área rural é bem difícil, porque vazamentos são muito constantes, nós temos que tomar um cuidado muito grande para que essa água não se perca e a gente, às vezes, não consiga nem saber onde que essa água está se perdendo. E a qualidade e a quantidade de água são aspectos indissociáveis em relação à água no meio rural. Bom, em termos de qualidade de água, eu vou colocar esse aspecto aqui, ó. Esse aqui é a resolução 357 CONAMA, que fala das águas especial 1, 2, 3 e 4. A especial seria a água mais, entre aspas, limpa, e a classe 4 a mais suja, de maneira bem grosseira, tá? O abastecimento de água para consumo humano ele pode ser feito aqui, ó, nas águas de 1, 2 e até a água de classe 3. Só que, né, quanto mais limpa a água, menor o tratamento, tá? Para animais, nós podemos utilizar águas também de águas, né, classe 1, 2 e 3, né? Animal aguenta um pouco mais, né? Algumas coisas que nós, seres humanos, não aguentamos. Então, a água para consumo humano, ela vai ter que estar alinhada com os padrões de potabilidade, e animal nem tanto. Não é por isso que a gente vai dar qualquer água para os animais, tá? Nós temos que ter um tratamento, né? Ver se aquela água é adequada também para o consumo dos animais. Então, nós estamos falando aqui de qualidade de água. Essa água para consumo humano, ela possui água de rio, de reservatório, possui impurezas, tá? Para ser considerada potável, essa água precisa estar dentro dos padrões de potabilidade para consumo humano. Se essa água não estiver dentro dos padrões de potabilidade, essa água não é uma água potável. Então, isso é importante nós salientarmos, para que nós não tenhamos falar assim, pega aquela água daquele poço que a água é potável. Não. A água de poço é uma água, muitas vezes pode ser limpa, às vezes não, mas vamos supor que ela seja limpa. No entanto, ela não é potável. Por quê? Porque ela tem que passar por análise ou por um tratamento para se tornar potável, tá? Então, isso é importante nós colocarmos aqui. A água para consumo humano em áreas rurais, geralmente, tá? Ela pode vir de duas soluções. Ou a solução coletiva, ou seja, tem um local que é captada a água, e essa água ela vai ser tratada e distribuída naquela comunidade. Ou a solução alternativa individual. O que é esse termo? Esse termo, basicamente, são águas feitas somente para uma residência ou para uma propriedade, tá? Então, por exemplo, essa modalidade de abastecimento de água para consumo humano, que atende a domicílios residenciais com uma única família, incluindo seus agregados familiares. Então, um poço numa propriedade rural é uma solução alternativa individual, tá? Essa solução alternativa individual,
na maioria das vezes, quem vai ter que tomar essa solução, quem vai ter que trabalhar para que essa solução aconteça, vai ser o proprietário rural. Tá? Então, vou fazer a perfuração de um poço. Quem vai gastar para essa perfuração? É o proprietário rural. Tá? Então, se ele vai fazer isso, tem que ser um gasto muito bem feito para não pegar uma água comprometida. Tá certo? Então, nós temos, via de regra, essas duas alternativas. Se você mora numa propriedade rural próxima ao município, pode acontecer de chegar água, né, do tratamento de água da municipal até a sua propriedade. Mas, geralmente, isso não acontece. Então, é importante nós sabermos quais são as formas, né, as soluções alternativas. Então, solução alternativa. Então, nós temos aqui, né, água de poço. Perfuramos um poço, essa água sai daqui e vai para uma caixa d'água ou passa por um tratamento anteriormente até chegar na caixa d'água. Água de chuva, solução individual. Então, a água da chuva cai no telhado, nós armazenamos, tratamos essa água, ela vai para um local reservado para depois retornar para a construção. Água de rio. Temos um rio, pego essa água, levo até um local de tratamento e depois essa água é colocada para a população. E outras, né, outras tomadas, né, que nós podemos trabalhar com a captação de nascentes, né, pegar essa água de nascente e também tratar para colocá-la numa situação de potabilidade. Isso é importante. Água de poço, água de rio, água de nascente, água de chuva, elas não são potáveis. Elas se tornam potáveis por meio de um tratamento. Então, toda, né, a área destinada pela portaria, né, ministerial, Ministério da Saúde, de 4 de maio de 2021, toda a água destinada ao consumo humano proveniente de solução alternativa individual está sujeita à vigilância da água. Então, ela tem que ter ações de análise de água. E quem que vai fazer isso? Como uma solução individual, o proprietário rural vai ter que fazer essa ação. Tá? Então, ele vai ter que fazer o poço, vai ter que tomar cuidado com as características daquela água e fazer análises frequentemente da água para que ele e sua família e a propriedade como um todo estejam isentas de doenças de veiculação hídrica. Bom, nas bibliografias, né, coloquei algumas aqui, tanto da portaria do Ministério da Saúde, né, a Vigilância Sanitária e o Manual da FUNASA, que são bibliografias básicas para quem quer pensar em perfurar poço e ter a água potável para a sua propriedade. Muito obrigado e até mais.